Aleluia. Irmãos, isso que eu estou falando de sorrir por irmão, é porque é algo que eu quero falar nessa noite, sobre a nossa felicidade, sobre a nossa alegria, a felicidade verdadeira. E para falar sobre isso, eu quero entrar em alguns pontos, para a gente chegar lá no final e falar sobre, assim como nós estávamos falando ontem lá no evangelismo, sobre a verdadeira paz e sobre a verdadeira felicidade. Mas antes de nós chegarmos lá nesse final, nós vamos falar um pouco nessa noite sobre identidade, sobre uma autoestima elevada e sobre uma baixa autoestima. Eu quero falar um pouquinho sobre esses pontos, e nesse meio termo, eu fui uma pessoa que vivia uma infância e um tempo até encontrar Deus, até encontrar o Senhor, com uma baixa estima, uma autoestima muito baixa, certo? Eu era uma pessoa muito triste, muito preocupada, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho, da minha infância, hoje sendo um culto de jovens, mas uma palavra então assim, da minha infância, do que eu já vivi, e eu creio que Deus vai falar com você, algumas coisas você vai entender e vai até ver como como foi a minha infância, e vai até ver que na sua também pode ter tido coisas parecidas, né? A maioria de nós teve uma infância aí até os 11, 12 anos, a maioria longe do Senhor, né? Muitas vezes nem os nossos pais eram convertidos, nós não tivemos um ensinamento de acordo com a palavra de Deus, como poucos tiveram essa oportunidade, mas a maioria de nós teve uma infância ali, aquele período, verdadeiramente no mundo, vivendo a carne, não entendendo nada. Os nossos pais não eram convertidos, muitas vezes não sempre, eles não tinham conhecimento de nada, e nós tivemos que passar por esse período, por essa transação de adolescência e jovem ali, muitas vezes não entendendo nada do reino de Deus, não entendendo aquilo que Deus tem propósito para nós, tem falado conosco, e sobre isso, certo? Só uma pequena coisa do que nós vamos falar nessa noite. E eu vi essa semana um pastor falando isso, eu achei muito interessante, gostaria de trazer para nós. Vai iniciar agora aqui uma pregação, como nós, todos os domingos, todas as terças, nós estamos pregando, certo? E ele fez um negócio muito bacana, que ele falou assim, pregar. Imagina um martelo e um prego em cima do púlpito aqui, e a gente vai pregar esse prego. Por mais que o martelo seja grande e o prego pequeno, você consegue martelar um prego com uma batida só? Nós conversamos sobre isso no GP esses dias. O prego está aqui, e o martelo está na sua mão, você tem que dar bastante batida nele para ele entrar, ainda mais se for aquele pregão grande, a gente tem que bater ele um monte de vezes, aquelas madeiras duras de cerno, e você tem que bater. Então, irmãos, mesma coisa da palavra. Às vezes, muitas coisas que eu vou falar aqui nessa noite, você já ouviu. Você está cansado de ouvir, já ouviu várias vezes, mas nós temos que martelar e bater até que a palavra entre na nossa cabeça. E muitas vezes, não sei se é só eu, mas eu creio que é você também. Nós falamos aqui, o pastor prega, a pastora ou qualquer um irmão prega aqui, e aí a gente esquece, na outra semana a gente não lembra mais do que foi falado. Às vezes, mesmo que nós prestamos atenção, mas a gente se esquece. Então nós temos que ouvir a palavra. E por isso que nessa noite eu vou falar muitas coisas que provavelmente você já escutou, mas nós estamos martelando, nós estamos pregando de novo, certo? E mais uma última coisa que eu queria falar antes de começar, assim como a Isadora falou aqui na terça-feira, a gente estava comentando isso lá em casa, e eu acho muito interessante. A palavra de Deus, que é pregada aqui todo domingo, toda terça-feira, é para mim e para você. Irmãos, como é triste, eu admito que eu já fiz isso algumas vezes, e creio que até você pode ter feito já. A pessoa está pregando aqui, levando a palavra de Deus, você está sentado aí, ou eu estou sentado aí, e nós pensamos assim, meu irmão podia estar aqui hoje, essa palavra aqui é para o fulano, nossa, se meu pai estivesse aqui hoje, escutando essa palavra, irmãos, não, a palavra que é pregada aqui hoje é para mim e para você. Tudo que vai ser falado aqui hoje é para mim e para você. Não é possível que nada que vai ser falado aqui, você não pode melhorar, você não pode ter uma mudança de vida.
Então, tudo que vai ser falado hoje ou qualquer outro dia, alguma coisa é para nós. Amém? Amém? Tudo que é falado aqui é para nós. Não é para nós ficarmos assim, esse é para o fulano, esse é para o ciclano. Não. Abra o seu coração, deixe Deus falar com você e entenda que essa palavra é para mim e para você. Amém? Amém. Irmãos, então vamos começar então. Falando então de identidade. Identidade nada mais é do que saber quem você é, saber a sua identidade. Nós todos temos lá, né, a nossa identidade, nosso cartãozinho lá, que vem, né, com a fotinha, para diferenciar uma pessoa da outra. Uns mudam um pouco, né, pô? Aí depois a identidade muda. Mas, então, na nossa identidade está a nossa fotinha, está o nome do nosso pai e o nome da nossa mãe. Então lá está escrito de onde nós vimos, quem nós somos, certo? E não é muito diferente no reino de Deus. É mais ou menos a mesma coisa. Nós temos que ter bem definido qual é a nossa identidade. Toda vez que nós falamos sobre isso, sobre identidade, é para nós sabermos quem nós somos. Então, irmãos, na nossa vida cristã hoje, nós temos como igreja, está bem definido, sabermos realmente quem nós somos. Se eu pergunto para você hoje, quem é você, Cadu? Quem é você, Van? Quem é você, pastor Pierre? Eu sou filho de Deus. É a primeira coisa que vem na nossa mente? Tem que ser a primeira coisa que vem na nossa mente. Antes de nós lembrarmos, eu sou pastor, eu sou pintor, eu mexo lá na fazenda, eu sou trabalhador rural. Não, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça é, eu sou filho de Deus, amém? Porque você foi encontrado, porque você foi redimido, como nós dizemos na escola bíblica, nós somos enxertados no corpo de Cristo, e agora nós somos filhos de Deus, amém? Irmãos, e para dar esse exemplo, para nós entrarmos em exemplos de saber quem nós somos, eu quero usar o Senhor Jesus aqui como exemplo, certo? Eu vou citar 3 versículos aqui, nós vamos falar sobre eles, sobre Jesus sabia quem Ele era, desde o começo, certo? Jesus homem, Jesus criança, Ele já sabia quem Ele era, Ele já sabia de onde Ele veio, Ele já sabia qual era o propósito dEle, amém? Então, irmãos, queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 47. Amém? Lucas 2, 47. Ali, irmãos, nesse contexto, era o menino Jesus, naquele contexto que ele foi no templo, certo? Que eles tinham ido a Jerusalém, Jesus e a sua mãe, seu pai, José e Maria. Então ali, Maria perdeu Jesus, certo? Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Isso eram os mestres da lei lá do templo, ficavam maravilhados com o ensinamento de Jesus, criança, que ele tinha 12 anos. No versículo 42 fala que ele tinha 12 anos. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhes disse: filho, por que vocês nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Então, irmãos, só para a gente sintonizar, então era uma festa em Jerusalém, né? Então ali, Jesus se distanciou de Maria e José, imagina, 12 anos ele tinha, então ele foi para o templo, Maria e José ficaram meio perdidos, não sabiam onde estavam, e quando eles encontraram Jesus ali no templo, ensinando e discutindo aquelas coisas, sabe aquela, eu não posso ficar falando muito isso não, porque a Isadora já me proibiu de falar de filho, porque depois nós pode pagar a língua, né? Mas, sabe aquela mãe que o filho leva um tombinho aqui, ralou o joelho um pouquinho, ela já fica, meu Deus, meu filho. Aí, Maria estava desse tipo, desesperada, exagerei um pouquinho, irmãos, mas só para contextualizar. Então, Maria chega, igual o teatro do pastor, Maria chega desesperada, Jesus, onde você está? Você tinha de ter preocupado. Gente, como é que Jesus ia perder? Ela já sabia da promessa, já sabia de tudo, que era filho de Deus, o Espírito Santo, o anjo falando com ela.
Onde estava a preocupação dela? Espera aí, Jesus Cristo é o Filho de Deus, então como que ia perder Ele? Mas Jesus responde: porque vocês estavam me procurando, não sabiam que eu devia estar na casa do meu Pai. Jesus sabia onde ele devia estar. Com 12 anos de idade, ele estava na casa do Pai dele. Amém? Irmãos, mais um versículo que se encontra em João capítulo 8. João 8, (47). Perdão, irmãos, João 8, 12. Confundi com o outro aqui. João 8, 12. O título está assim: a validade do testemunho de Jesus. E João 8, 12 diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido, né? Os debochados lá. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Irmãos, isso daqui é Jesus pregando, e os fariseus indo lá tentando alfinetar Jesus, tentando criticar Jesus, tentando falar contrário à palavra de Jesus. Mas o que não deixa Jesus ficar abalado, e nem além dele ser Deus? Porque ele sabia de onde ele veio, e ele sabia qual era o propósito dele. E aí, irmãos, eu quero fazer um pequeno parênteses aqui. Irmãos, muitas vezes na minha vida, na minha infância, eu ouvi várias vezes assim, não sei se você já escutou isso: ah não, isso daí que você está fazendo não vai dar certo não. Não, isso daí que Deus falou com você, não, isso não é para você não. Não, você vai trabalhar, não precisa de fazer nada de Deus não. Ou às vezes você está tentando aprender um instrumento, tentando aprender algo novo, e vem alguém e te desanima, e fala: não, você não vai conseguir. Ou você está tentando estudar, aprender uma matéria nova. Acontece isso muito nos jovens, acontece isso muito lá na escola. Ah, você é burro, você não sabe nada não. Quantas vezes já me falaram isso na minha cara? Você é burro, sabe nada não, isso aí você não vai conseguir aprender nunca, larga para lá. Irmãos, mas aí que está o grande detalhe: se você sabe de onde você veio, e qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, o que você tem que cumprir, o que vai te abalar? Se você sabe que o propósito vem de Deus para você, se você entende que você é filho de Deus, de onde você veio? Eu vim do Pai, eu sou filho de Deus agora, eu sou enxertado no corpo de Cristo, agora eu estou diante do Senhor. Então beleza, você sabe quem você é, e você sabe para onde você vai. Irmãos, para onde nós vamos? Para a salvação, amém? Para a vida eterna, amém? Mas nós temos um propósito para cumprir, nós temos um chamado. Todos nós, individualmente e coletivamente, nós temos um chamado, um propósito, algo para nós fazermos aqui, ganharmos almas para Jesus, um propósito junto, unido, e um propósito individual para cada pessoa. Cada um de nós tem um chamado, assim como diz a palavra: uns foram designados apóstolos, outros para profetas, outros para líderes e mestres, outros para ensinar, e aí vai. Então, Jesus sabia de onde ele veio e para onde ele ia, então não adiantava ficar falando com ele. E assim como nós devemos ser a imagem e semelhança do Pai, assim como nós devemos caminhar e ser como Cristo, eu digo para você nessa noite: não importa o que os outros estão falando de você, não se deixe abalar, não deixe pensar isso é palavra de homem, isso não vai acontecer, ou que isso, eu não acredito. Acredite na promessa, acredite na palavra, acredite porque você é filho de Deus, porque você foi escolhido, porque você vai ser usado. Não deixe desanimar, não fique frustrado, assim como Jesus, persevere, diga não a essas pessoas que estão falando isso com você, e coloque isso, entra no ouvido e sai no outro, e continue sua caminhada, continue com seus olhos fitos em Cristo, amém? Estão acordados aí? Amém? Vamos lá, próximo, Mateus capítulo 4. Muitos já sabem até de cor, Mateus 4, tentação de Jesus. Mateus
capítulo 4. Irmãos, eu não vou ler todo o texto, mas nós entendemos que essa tentação de Jesus, após 40 dias e 40 noites de jejum, Jesus estava no deserto, e o diabo vem tentar Jesus, e no versículo 1 diz: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus. Aí, irmãos, depois lá no versículo 6, o diabo vai perguntar outra coisa, e ele diz: se és o Filho de Deus. O que o diabo está tentando fazer? Colocar dúvidas. Então, uma outra coisa que nós temos que entender é que o diabo vai lançar dúvidas. Dúvidas de quê? Dúvidas se você realmente é filho de Deus. Você vai parar e vai pensar assim: mas será que isso realmente vai acontecer? Mas será que Jesus vai realmente voltar? Mas é o diabo colocando dúvida na sua cabeça. Será que eu vou no culto hoje? Estou desanimado. Diabo colocando dúvida na sua cabeça. Irmãos, por que Jesus conseguiu perseverar? Por que Jesus, mesmo tendo fome, ali na tribulação, ele sabia que ele era o Filho de Deus, e que ele tinha um propósito, e que ele tinha um plano, e que ele tinha um trajeto a ser traçado, e que dependia dele, e que era o propósito dele. Então ele se firmou, ele agarrou naquilo que ele tinha que fazer, e não deixou a dúvida entrar no coração dele. Irmãos, e nessa noite, e mais uma vez eu digo para você: não deixe a dúvida entrar no seu coração. Persevere, fique firme, se agarre na esperança, assim como foi dito no começo do culto, no meio do culto, e agora eu digo novamente: qual que é a nossa esperança? A esperança de que Jesus voltará e que está próximo esse dia. Não temos mais que perder tempo, não podemos mais ficar perdendo tempo com essas coisas, mas nós temos que crer, nós temos que confiar que a esperança nossa, a nossa maior fé que nós depositamos é na volta de Cristo, no nosso Senhor e no nosso Salvador. Amém? Amém. Irmãos, eu queria contar também um testemunho que aconteceu comigo há um tempo atrás. Uma pessoa falou para mim e me acusou lá na fazenda de que eu tinha feito algo, de que eu não era filho de Deus, de que eu era isso, de que eu era aquilo, e que eu não tratava ninguém bem, e de que eu era mal educado. Isso há mais ou menos 10 anos atrás, 8 anos atrás. E aí, irmãos, eu fiquei mal, viu? Eu fiquei triste. Eu acho que eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas meio triste, cabisbaixo, andando de um lado para o outro assim, sem saber o que fazer, sem sentido, porque aquela pessoa tinha me ferido e falado comigo aquelas coisas, e aquela coisa entrou no meu coração. Eu comecei a achar que eu realmente tratava todo mundo mal, que eu realmente não era filho de Deus, e que eu estava vivendo um falso evangelho. Mas hoje eu entendo que o que acontecia, o que aconteceu naquele dia? Eu não tinha entendido quem eu era, para onde eu iria, qual era o meu propósito. Eu ainda não sabia disso, eu ainda estava meio vagando pelo tempo, eu ainda estava vivendo o mundo, vivendo os prazeres. Vinha na igreja? Vinha, mas estava perdido, não sabia, não entendia, aquilo me abateu e aquilo me chocou. Mas, irmãos, eu comentei aqui meio por alto um tempo atrás, novamente se repetiu com uma outra pessoa, onde eu recebo uma mensagem, a pessoa dizendo para mim: você dá a paz, mas você não tem a paz, você fala que vai na igreja, mas você não é crente, simplesmente porque eu me posicionei e falei alguma coisa que tinha que falar. Mas e aí, o que acontece? Agora que eu sei quem eu sou, que eu sou filho de Deus, e eu sei o meu propósito, eu sei o que eu tenho que fazer, e eu sei que eu estou andando na verdade e tentando buscar a santidade, aquilo não te afeta, aquilo não te abala, aquilo entra no ouvido, sai no outro, você fala assim: está repreendido em nome de Jesus, porque você sabe que é o inimigo tentando te desanimar, usando aquela pessoa. E aí, quando nós sabemos quem nós somos, para onde nós vamos, e a nossa identidade está firmada em Cristo, não adianta a pessoa vir falar com você besteira, falar que você não está vivendo, falar que você é falso ou algo assim, mas você está firmado na rocha que é Cristo, então nada pode te abalar. Amém? Irmãos, a questão maior da nossa vida,
a questão maior da nossa identidade, e o que pode mudar a sua vida hoje, o que pode mudar o seu pensamento hoje, se você entender isso, se nós entendermos isso, é que nós precisamos perder a nossa vida. Falei, Eliane, que eu ia falar isso de novo. Comentei isso lá no GP também, nós discutimos sobre isso. Aí eu falei, nós temos que perder a nossa vida, nós precisamos de morrer. Aí o pessoal ficou assim me olhando. Falei, irmãos, se nós não entendemos que nós precisamos de perder a nossa vida, nós não temos chance de salvação, nós não temos chance de vida eterna. Mas quando eu falo perder a sua vida, entenda o que eu estou falando. É perder o nosso eu, é matar o nosso eu, matar a nossa carne e viver a vida para Cristo, a vida que Cristo deseja para nós. Quando eu falo em perder a nossa vida, é a nossa vontade, os nossos planos, os nossos desejos, e começarmos a viver a vida que o Senhor tem para nós, a vida que o Senhor tem colocado no nosso coração, a vida que o Senhor tem desejado que nós possamos viver. E quando nós começamos a entender isso e colocar em prática, a nossa vida começa a mudar. Tudo começa a ser restaurado, tudo começa se abre novos olhos. Quando nós entendemos que a prioridade não é o nosso eu, não é a nossa vontade, não é fazer aquilo que nós queremos, mas é fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja fazer no nosso coração. Amém? Tá, irmãos, agora eu falei tudo isso e não falei nada sobre a minha vida, mas onde que entra toda isso, a identidade na questão da minha vida? Quando eu era criança, pensa num cara vergonhoso, ainda tem, mas melhorou muito, graças a Deus, mas até para pedir pizza no telefone eu não pedia, porque eu tinha vergonha. A Lavinha tinha que pedir, ela é prova disso, e ela ficava empurrando para mim, não quero, eu tinha vergonha de entrar nos lugares, eu tinha vergonha de pedir as coisas, e essa vergonha era tão grande que me limitava de fazer tudo. E aí o que acontece? Hoje eu entendo que é da vontade de Deus, me tiram daqui de Nazareno, onde eu estava estudando, onde eu estava acostumado, e me mandam lá para Lavras, para estudar lá numa escola melhor, e que ia ter um ensino melhor, tal. Muitos aqui que estão aqui estudando comigo, Tom Pedro, Pâmela, a gente foi junto, e tudo, eles sabem e entendem o que eu estou falando. Irmãos, e chega em Lavras, naquele colégio onde eu não conheço ninguém, onde eu sou perdido, lembrando, eu ainda não sabia quem eu era, não conhecia a palavra, não tinha entendido nada, e perdido naquela escola, sem entender para onde eu ia, o que eu fazia. Vocês já viram aqueles filmes lá, era igualzinho aqueles filmes de sessão da tarde, aí passava lá assim, entrava na escola, aí tinha aquela mesinha no refeitório, aqui é os descolados, aí aqui assim, fica os nerd, aí aqui assim fica os esquisitos, aquelas pessoas meio estranhas, é tudo separado. Ali fica as meninas bonitas, ó. Aí fica só ali naquele redondinho. Não é, Pedro? Era assim. E aí os meninos que jogavam bola, que era bom de bola, também tinha um grupinho deles. Então assim, Tom Pedro era do grupo dos bons de bola. Aí, irmãos, o que acontece? Quando nós não sabemos a nossa identidade, quando nós não sabemos quem nós somos, a gente fica tentando se encaixar, a gente fica tentando se amoldar àquele grupo. Aí você chega e você visa um grupo. O Tom Pedro visava o grupinho de futebol, e eu também. Eu queria ser, o turminho do futebol era os descolados, eram os mais aparentados e tal, que fazia fama na escola e tal. Então eu queria ser daquele grupo lá. Mas o que aconteceu? Eu não conhecia ninguém, morria de vergonha, fui para o grupo dos esquisitos. Olha, gordinho, cheio de espinha na cara, feio. Meu Deus, que situação. E não conseguia conversar com ninguém, não conseguia falar uma palavra. Sem brincadeira, irmãos. Eles me perguntaram assim: o que é batata wafer? Não é wafer, não, é batata Ruffles. Não sei o que é Ruffles, não. Mas lá em Nazareno não tem Ruffles, não. Você mora na roça. E era zoado ainda porque morava na roça. Oh, meu Deus, que situação. Mas não adiantava, porque eu não sabia quem eu era. Então eu queria me encaixar. Quando aquele grupinho dos esquisitos me acolheu, eu fiquei lá com eles umas 2 semanas. E fiquei lá 2 semanas, tal, tentando enturmar, aquela coisa estranha. Mas eu estava visando a turminha do futebol. Eu queria ir para lá. Mas a turminha do futebol era complicada. Tinha uns lá maconheiro também. Olha para você ver, hein? Com 13 anos, 12 anos, achavam que estavam mandando eu para a escola particular e que não ia ter essas coisas. Todo lugar, não adianta. Aí o que acontece?
a turminha ali e eu olhando as de lá. Quando teve uma oportunidade, eu para a turminha do futebol. E mesmo que lá eu sofria bullying, mesmo que lá eu apanhava, mesmo que lá eles me zoavam, que eu era ruim, eu queria ficar lá. E eu ficava lá, mesmo sofrendo, eu só ficava naquele grupo. Aí o que aconteceu? Eu fui para aquele grupo e comecei a criticar o de cá, porque os do futebol zoavam os esquisitos. E eu estava aqui, querendo estar lá, e lá comecei a zoar o de cá. Mas onde eu quero chegar com isso tudo? Eu não sabia quem eu era, eu não sabia para quê, como, então eu queria me encaixar. Então, por isso que eu te falo, às vezes lá no seu trabalho, às vezes lá onde você está, é a mesma coisa, só mude a idade, ou você que estuda ainda, pense aonde você está tentando se encaixar. Você é filho de Deus, você foi chamado para ser diferente do mundo, diferente de todos esses grupos, não tem rótulo, não tem um sistema como você tem que ser filho de Deus. Como tem que ser o sistema que você tem que ser? Está aqui, ó, palavra, não importa a idade, Jesus já tinha 12 anos, ele já sabia como ele tinha que ser, ele já sabia o propósito dele, ele já sabia como ele tinha que ser. Não estou falando que você vai ser perfeito ou que eu vou ser perfeito, só estou falando que quando nós sabemos quem nós somos, nós vivemos à luz da palavra. Então se você está no seu trabalho, e está todo mundo, aí vamos lá, agora tem um trabalho também, no trabalho também tem um grupinho, todo mundo sabe disso, onde tem muita gente é assim, tem o grupinho dos que faz hora, aqueles que ficam lá escorado na enxada, fumando assim, tal. Tem o grupinho daqueles que fala mal do chefe, é assim ou não é? Todo lugar que tem muita gente é assim, aí eu te pergunto, de qual grupo você está fazendo parte? Irmãos, muitas vezes, quando nós nos posicionamos, quando nós buscamos ser a luz da palavra, você vai ser o excluído. Se não tem nenhum irmão com você lá, se é só você que diz a palavra, só você que é cristão, que serve a Cristo, às vezes você vai ser o excluído. Mas é muito melhor ser o excluído e viver a luz da palavra, porque nós não estamos aqui para esse mundo, nós estamos aqui para a vida eterna. Amém? Então, quando você menos espera, como já foi compartilhado comigo várias vezes, você vivendo a luz da palavra, aqueles lá que estão lá fazendo hora, ou aqueles que estão falando mal, ou aqueles que estão achando que estão curtindo a vida, quando eles passam um aperto, quando eles precisam de oração, em quem que eles vão? Naquele que está buscando a palavra, naquele que está servindo, naquele que está mostrando que a sua vida pertence ao Senhor. Está passando um aperto, uma dificuldade, ele vai lá, assim, né? Ô irmão, ora para mim aí, porque lá em casa está muito ruim. Mas se nós não estamos dando o testemunho verdadeiro, se nós estamos lá no meio daqueles que reclamam, daqueles que falam mal, como nós vamos viver a luz da palavra? Se nós estamos rotulando a nossa vida, se nós estamos tentando ser igual às pessoas do mundo, nós somos chamados para ser diferentes. Amém? É difícil dar amém para isso mesmo, porque viver a palavra, Jesus disse que o fardo dele é leve, é suave, mas também como nós falamos, a porta é estreita. Não é larga, escancarada para todo mundo entrar. É estreita, o caminho é estreito. Então se nós queremos viver uma vida de santidade, se nós queremos buscar a vida eterna, assim como nós temos pregado todo dia aqui que o Senhor está voltando, nós precisamos de andar pelo caminho estreito. E o caminho estreito é mais difícil. O caminho estreito muitas vezes você vai ficar sozinho, muitas vezes você vai ser xingado, muitas vezes você vai ser perseguido. E agora vamos falar mais sobre isso. Vamos falar então agora um pouquinho sobre autoestima. O que é autoestima? Autoestima nada mais é do que aquilo que nós pensamos de nós mesmos, assim trazendo para uma situação bem simples, é aquilo que você pensa de você mesmo. O que você pensa de você? Como eu falei para vocês, eu pensava de mim, feio, baixinho, gordo, meus apelidos, ô Nazareno, ô não sei o que da roça, ô tio Pança, era assim, meus apelidos, e aquilo, baleia gordão. Quem já não passou por isso, irmãos? Quem não sofria? Era assim, ó, tapa na cabeça, pá! E não podia falar nada, senão depois juntava na gente. Era assim. Mas não estou falando isso porque, coitadinho do Guilherme, ela tadinho dele, todo mundo vai ficar com dó de mim. Não é isso. Eu também não posicionava na maneira certa. Se eu tivesse me posicionado, como eu estava escutando aqui na palavra, aqui na igreja, não era assim, porque eu apanhava no grupinho dos futebol, dos descolados, mas eu queria ficar lá, porque eu queria ser reconhecido, não sabia quem eu era. E eu continuava lá, apanhando, sendo xingado,
mas eu queria ficar lá. Mas pode ser que o grupo que você está, você é um descolado. Pode ser que no grupo que você está, você é um tal. Mas só que comece a observar as pessoas que estão naquele grupo. Comece a observar as pessoas que você anda. Comece a observar os jovens que você está andando. De que grupo você faz parte? Eles servem a Deus? Aquela amizade faz bem para você? Aquela pessoa te leva para mais perto de Deus? Comece a analisar isso. Comece a pensar sobre isso. Então, irmãos, gostaria de ler aqui rapidinho o que é autoestima para o mundo, tá? Não está totalmente errado isso daqui não, mas eu vou explicar melhor o que eu quero dizer com isso aqui. A autoestima é um sentimento desenvolvido desde a infância, na medida em que os pais elogiam ou demonstram de alguma forma atenção sobre determinada conquista do filho, e que tende a aumentar a autoestima da criança. Então, peraí, se eu elogio meu filho, ele vai ter uma boa autoestima. Tá. Por outro lado, quantas vezes somos punidos, inclusive já na vida adulta, por algumas falhas ou erros que cometemos, e por isso somos deixados de lado? Nessa condição, nossa autoestima tende a diminuir, uma vez que não somos reconhecidos ou gratificados por algo. A autoestima se manifesta de forma não proposital, baseada em nossas próprias experiências com as pessoas e o mundo. Um bom exemplo é quando o indivíduo, que normalmente recebe muitos elogios, tende a se sentir sempre bem e sua autoestima está sempre alta. Da mesma forma, acontece quando a pessoa passa por situações onde é destratada ou alvo de piadas. Situações como essa fazem com que a pessoa sinta sua autoestima abalada, passa a desacreditar em si mesma, pensar que tudo o que construiu até o momento foi em vão, que não é capaz, e essa pessoa se frustra. Isso chamado de baixa autoestima. Irmãos, tudo bem, isso daqui é a definição do mundo sobre autoestima, uma boa autoestima elevada, certo? Autoestima é aquilo que nós pensamos de nós. E nós temos a alta autoestima elevada e a baixa autoestima. Então, a elevada autoestima é aquela pessoa que às vezes pensa a mais do que deve sobre ela. Aquela pessoa que se acha, aquela pessoa que acha que é tudo mais e que ela é melhor do que todo mundo. O orgulho, quando nós escutamos no GP, não estou falando que você não tem que ter uma boa autoestima, estou falando do extremo disso. Quando você começa a viver isso no extremo, você começa a falar, achar que você é melhor do que todo mundo, que o que você faz é melhor do que todos. E a baixa autoestima é quando você pensa que você não merece nada, que você não vale nada, que você não é ninguém. E isso é uma das coisas que leva à depressão, à ansiedade, à tristeza profunda, certo? Mas o que o mundo hoje está dizendo aqui, o que eu acabei de ler aqui, o que o mundo está dizendo hoje? Você tem que elogiar, elogie, elogie, elogie. Olha lá, elogie o pastor o tempo todo, porque aí ele vai ter uma autoestima elevada. Mas não pode ficar, não pode falar para o seu filho, não pode corrigir seu filho, não corrige ele não, porque senão ele vai ficar triste, ele vai ficar magoado. Ou, assim como foi falado aqui, aquelas pessoas já na vida adulta, como nós, que vamos fazer alguma coisa e são criticadas, e são envergonhadas, vai ter uma autoestima muito baixa. Ô, irmãos, agora eu pergunto para vocês, eu fiquei pensativo sobre isso, isso funciona para o reino? Isso funciona no reino de Deus? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Quer ver? 2 Timóteo 3,12. Eu vou levar vocês a entender sobre isso. 2 Timóteo, capítulo 3. Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas aí não tem jeito, é porque se nós, para sermos cristãos, vamos ser perseguidos, então nós não vai ter autoestima, nós sempre vai ser triste, amargurado. Como é que faz? Vamos lá, mais um versículo aqui.
Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16. Estou falando muito hoje, mas acabando. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22 ao 26, diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram. E aí? Os irmãos lá, Paulo e Silas, tinham sido severamente açoitados. Provavelmente estavam todos sangrando, sentindo dor. Estavam presos com fome, frio e sentindo muita dor. E estavam fazendo o quê? Louvando a Deus, orando e louvando a Deus. Então, irmãos, não adianta o mundo querer forçar isso para nós. Não adianta o mundo querer falar assim, para você ser feliz. Aí chega onde eu estava querendo dizer desde o começo. Para nós termos a paz e a felicidade a que o mundo oferece, está tudo errado. O mundo fala, você tem que ser elogiado. Por isso que os coaches fazem muita fama. É ou não é? Você senta lá, e eles vão falar para você, você é bom, você consegue, vai lá, você é melhor, você, e tal. E aí todo mundo fica feliz e dando muito dinheiro para aquele povo para falar aquilo. Por quê? Porque é isso que nós queremos escutar. Mas a palavra de Deus diz, seremos perseguidos, seremos açoitados, seremos caluniados, seremos envergonhados, as pessoas vão falar de nós, lá na escola, quando você estiver vivendo Cristo, andando com a sua Bíblia debaixo do braço, ou lá no trabalho, onde você vai falar assim, não, eu não faço isso, porque eu não me amoldo ao padrão desse mundo. O que eles vão fazer com você? Vai te excluir, falar mal de você, falar mentiras sobre você. Mas, irmãos, é isso que nos deixa forte, é isso que nos firma quando nós estamos firmados na palavra. Aí entra a identidade, quando nós sabemos a identidade, quando nós sabemos quem nós sabemos que nós somos filhos amados do Senhor, escolhidos de Deus, sabemos para onde nós vamos, a chavinha na nossa cabeça agora já mudou, agora você já sabe que essa vida aqui não vale de nada, que eu não vou, então essa chave já virou na sua cabeça, então não se importa mais, assim como Paulo e Silas estavam sentindo dor, estavam sendo perseguidos. O que é isso diante do que nós vivemos? A pessoa às vezes diz assim, crente é lá, o crente da bunda quente, agora parou um pouco, a Iria está rindo ali porque ela sabe disso. Mas vocês que têm mais tempo já viveram isso, muito mais. E aí a gente fica triste, amargurado, porque eles estão falando de nós. Irmãos, quando nós estávamos ali naquela carreata, o Vitor sabe disso. Nós estávamos fazendo a carreata ontem para chamar o pessoal para o evangelismo. A gente levou portada na cara. A Aline presenciou muito isso, porque ela estava lá toda falando, Jesus te ama, a pessoa fala assim, Jesus está no céu. Via a gente passando na carreata, fechava a janela, criticava, xingava, esse povo é doido. Mas é isso que nós temos que viver, é isso que Deus tem nos chamado para viver, uma vida onde nós vamos incomodar, uma vida onde nós vamos ser perseguidos, e ainda não é nada ainda, em vista do que Paulo e Silas passaram. Essa é a vida que o Senhor tem colocado para nós, diante de, cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu chamado, você vai ser usado naquilo que você buscar o Senhor. Senhor, o que você tem me chamado para fazer? Senhor, qual é o meu dom? Senhor, qual é o meu talento? Senhor, no que o Senhor quer me usar? E aí Deus vai te revelar, é só nós buscarmos a Ele, Deus, o que eu preciso de fazer? E aí você começa, e põe em prática, e começa a praticar. E aí, irmãos, não adianta mais, o que falarem para você, o que dizerem para você, que não estiver de acordo com isso aqui, ó, com essa palavra aqui, ó, joga fora, não aceita não, que às vezes é o diabo lançando uma brecha, às vezes é o diabo falando para você, assim, você não vale nada, você não presta, assim como já falaram várias vezes para mim,
Você não presta, você não é ninguém. Não é hoje que o Guilherme está falando isso hoje, olha lá, porque ele é rico, porque ele tem dinheiro, olha lá, ele está pregando. Não, não tem nada a ver com isso. Isso é mudança de vida, isso é felicidade, isso é a paz verdadeira. Encontrar Jesus hoje é a melhor escolha que você pode fazer. Assim como nós estávamos lá na quadra ontem, o Cris estava pregando lá e falando, nós estávamos cantando e dizendo para aquelas pessoas: aceitem Jesus como seu Senhor e Salvador, porque é a melhor escolha. Mas beleza, nós todos já aceitamos Jesus, mas agora você tem que reconhecer que você é filho, que você não é escravo. Lembra lá do filho pródigo? Parábola do filho pródigo. Um filho foi lá e falou assim: pai, me dá tudo que eu tenho por direito e eu vou embora. E aquele filho pega e vai embora, e gasta tudo, e o outro filho fica lá junto com o pai, trabalhando nas terras, cuidando das terras. O filho vai embora, o filho que foi embora gasta tudo, fica lá na balada, curte todas e volta para a casa do pai. Aí o pai fala com ele: filho, eu te amo, eu te aceito, você é meu filho amado, eu te restauro, amém? E assim nós fomos restaurados, agora somos filhos. Mas aí eu quero chamar a atenção para aquele outro que estava lá, e o outro que ficou lá sendo filho. Ele era filho, sim, assim como nós somos filhos, mas muitas vezes nós somos filhos e com o pensamento atrapalhado. Por quê? Porque aquele filho que ficou, viu o irmão chegando, o pai acolhendo, e ele vai lá reclamar com o pai: pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, e você não me dá nada. Mas para ele, que foi lá, aproveitou tudo, você deixa ele voltar e fazer parte do teu corpo ainda, fazer parte contigo aqui. Irmãos, esse irmão que ficou, não entendeu nada. E muitas vezes nós somos esse irmão, que estamos na igreja, vivemos na igreja, mas vivemos como escravos. Igreja, corpo de Cristo, não há quatro paredes. Mas vou formular aqui: nós somos filho, mas vivemos como escravos. Aí o pai vira para aquele filho: mas tudo que tem aqui é teu, filho. Aí aquele filho, o que ele está pensando? E assim Deus tem falado conosco, Deus tem falado aos nossos corações. Nós somos filhos, está tudo nas nossas mãos, nós temos o conhecimento. Hoje você está tendo conhecimento aqui, como nós temos todas as pregações, todos os ensinos, e nós estamos rejeitando. Deus está oferecendo o melhor para nós, o melhor, e nós não queremos. Porque o que é a nossa vida aqui comparada à vida eterna? O que é esse tempo aqui comparado ao que o Senhor tem para nós? Amém? Então, irmãos, assim como nós estivemos falando ontem ali, pregando, levando a palavra de Deus, você quer ser feliz? Você quer ter paz? A nossa paz e a nossa felicidade estão somente no Senhor. Não tem outra maneira, irmãos. Eu era assim, quando mais novo, quando jovem, eu ficava assim: que dia que vai ter futebol? E a minha esperança era o futebol. Aí eu ficava muito feliz porque ia ter um futebol. Aí acabava aquele futebol, eu ficava triste, porque até esperar o outro futebol acontecer. Agora, pegue essa questão do futebol e ligue na sua vida. O que você está buscando para te fazer feliz? Desculpa, Lavínia, eu vou te usar. Vamos supor que a Lavínia corre, competição. Ela vai fazer uma maratona. Aí ela está pensando naquela maratona. Quando acaba aquela maratona, ela fica triste. Não porque ela ganhou ou perdeu, mas porque acabou. Porque às vezes o pensamento dela está só na maratona. Ela está buscando só a maratona para ela ser feliz. E quando acaba aquela maratona, ela tem que ter a outra, porque senão ela vai ficar triste. E assim muitos de nós, e assim todos nós, se nós não estamos buscando a felicidade no lugar certo, que é em Jesus, que é a verdadeira paz, que é a verdadeira felicidade, nós sempre vamos sentir aquele vazio imenso no seu peito. Quando você acabar de fazer aquilo que você queria tanto, você vai sentir. Por quê? Porque você não está vivendo a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Amém? Gostaria de ler, irmãos, João
João capítulo 15, versículo 9. João, capítulo 15, versículo 9 diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que minha alegria estejam em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Como temos alegria completa? Obedecendo ao Pai, vivendo junto ao Pai, buscando ao Pai. E para terminar, irmãos, gostaria de ler Filipenses 1. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Diz assim, é bem pequenininho, Paulo dizendo: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O que Paulo quer dizer com isso, irmãos? Viver é Cristo, viver é dedicar a nossa vida a servir a Cristo. Não estou falando para você largar seu trabalho, não estou falando para você largar o que você está fazendo, só estou falando para nós vivermos à luz da palavra, vivermos Cristo todos os dias, e morrer é lucro. Por que é lucro, irmãos? Porque nós temos a vida eterna, porque nele nós temos a vida eterna, assim como foi falado naquele teatro lá ontem, quem foi, viu. Deus irá nos julgar de acordo com aquilo que você fez. Se você fez aquilo que Ele ordenou, se você fez aquilo que Ele pediu, buscou o teu propósito, você verá o gozo do seu Senhor, você viverá a vida eterna. Então busque, irmãos, vamos buscar viver na santidade, vamos buscar viver o nosso propósito, vamos buscar viver aquilo que o Senhor tem para nós, e aí nós vamos entender a boa e perfeita vontade do Senhor. E aí, se você ainda não vive a verdadeira paz, a verdadeira alegria, você vai começar a viver, nós vamos começar a viver, amém?